Pessoal, estamos no meu último volume deste quadrinho, porque eu não tenho os outros. É isso aí. Vamos falar mais sobre Star Wars hoje, sobre Comic Star Wars Clássicos Volume 3, da Planeta de Agostini. Cara, isso aqui, incrivelmente, foi melhor que os outros volumes. É sério, foi incrível, foi melhor. Não me pergunte como, tá? Não me pergunte, apesar do volume 1 ser exatamente a história de Uma Nova Esperança. Mas esse aqui conseguiu ser mais legal do que o anterior. Então eu achei mais legal que o primeiro. Olha só que novidade, né? Mas vamos falar mais detalhes sobre este quadrinho depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me falem, vocês já leram essas histórias? Saíram pela Planeta de Agostini? O que vocês acharam? Bota aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é dia de Star Wars Clássicos Volume 3, da Planeta de Agostini. Bom, vamos começar com o seguinte aspecto. Essa história aqui, tá, esse volume em específico, ele tem uma trama mais episódica. Primeiro que a primeira história, ela já é a continuação direta do final do volume 2. Tá? Tivemos um gancho naquele volume, ele continua aqui. E ele finaliza a sua história. A partir daí, nós vamos tendo histórias de outros personagens também. Algumas somente com o Luke e o C3PO e o R2. Outros com o Luke e a Leia. Outros o foco principal é apenas a Leia. E, cara, essa história é muito legal. Essa história é muito boa mesmo. Eu vou comentar sobre ela. Temos histórias também com o Han Solo. Somente o Han Solo. Em outras, o Han Solo está sendo salvo. Meio que uma prévia, né, do que vai acontecer lá no episódio 6. Porque, bom, o Han Solo não dá sorte sempre, né, gente? Ele se ferra um monte de vezes. E nós vemos a Aliança Rebelde, assim, sofrendo diversos ataques. E o porquê deles acontecerem. Quem são os vilões por trás disso, além, é claro, né, do próprio Império. E nós temos histórias do próprio Darth Vader. E uma do Bayler Valance. O mesmo Valance de Caçadores de Recompensas, isso mesmo. Essa história, como eu já disse, ela não é canônica. E o Valance, ele foi adaptado para as histórias cânone. E eu vou ser bem sincero. Esse Bayler aqui, ele é bem legal, mas ele tem pouquíssimo tempo. Honestamente, eu achei que muito pouco tempo de participação, acho que precisava de mais. Um pouco diferente do que acontece lá em Caçadores de Recompensas, que tem personagem demais para pouca história. Pelo menos nos últimos volumes, né? Eu ainda tenho que pegar o 7º e último volume. Mas isso é papo para outro momento. Aqui a gente vai ver a mesma aventura em que o Luke ele saiu para tentar recrutar, na verdade, achar um lugar novo para uma base rebelde, porque em Yavin 4 já estava, comprometida, levando em consideração que o Império já sabia da existência da base rebelde, então eles têm que fugir dali, e para isso eles precisam achar um outro lugar. E o problema todo é conseguir achar um outro lugar, especialmente na orla exterior, levando em consideração que lá é um reduto de criminosos do Império. Sim, o Império tem uma grande participação na orla exterior. Para quem não sabe, o Império se expandiu muito rápido. Ele expande muito rápido. Por isso que a gente acha, zoação, né? Aquele monte de Stormtrooper que não acerta nada. É porque eles prezavam a quantidade ao invés da qualidade. E por causa disso, tínhamos tantos Stormtroopers, mas tinham poucos que eram bons de mira. Os bons de mira mesmo, esses eram usados em missões específicas, proteção de gente importante. O soldado raso mesmo ficava pra lá mesmo, enfim. E por causa disso era muito difícil achar um local
naquela região, né, na orla exterior, que fosse pouco movimentada e que eles pudessem montar uma base. A rebelião fez isso e só conseguimos a gente ver isso lá no episódio 5, né, que é em Hoth. A base que eles conseguem é aquela. Mas até acontecer isso, nós temos essas histórias aqui que complementam. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ali, aqui e ali, para poder chegar nessa base. E eles vão fazendo diversas missões, o Luke em especial. E a gente teve aquela problemada toda lá no volume 2. Aqui a gente já vê um Luke que está se desenvolvendo um pouquinho mais na questão do combate com sabre de luz. Ele não sabe utilizar a força para movimentar objetos, mas ele consegue utilizar ela de outras formas, que é para ter mais concentração, mais foco, para poder realizar manobras mais perigosas. Enfim, né, digo perigoso porque é absurdamente arriscado o que ele faz em alguns momentos. E a gente tem esse desenvolvimento maior do Luke, desse lado, vamos botar assim, aventura, mais Jedi dele. E ao mesmo tempo, e essa é uma das coisas que eu acho bem interessantes, é que o Luke e a Leia, a gente sabe que eles são irmãos. Mas até aqui, eles nem faziam ideia disso. Até ali eles não faziam a menor noção disso. Mas eles têm muitas coisas parecidas. E o Luke, ele é muito mais parecido, tá? Eu acho muito mais parecido com o Anakin. E realmente eles são muito parecidos no quesito temperamento. Eles são absurdamente temperamentais, eles são muito explosivos, impulsivos. Ao mesmo tempo que vão aprendendo, eles vão ficando mais estratégicos também. E o Luke, ele vai aprendendo, vai se desenvolvendo mais. Cara, mas até isso tudo acontecer, leva muito tempo, leva um bom tempo. A gente vai vendo o Luke se desenvolvendo. O combate com sabre de luz também, ele aprende a perceber o nível de combate dos outros. Ele sabe quando ele está na desvantagem. Cara, isso é muito legal. A gente está vendo um Luke bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos outros quadrinhos. O Luke dos outros quadrinhos, ele é bem mais... não é impulsivo, né? Ele é bem mais... eu diria, não sei se é esse o termo, mas receoso. Especialmente esse do Canon que nós estamos lendo aqui, em que ele está indo já para o episódio 6. Aquele é um Luke muito, mas muito mais contido. Claro que esse Luke que nós temos aqui ainda não passou pelo episódio 5. Ele não sabe que vai perder a mão, que o Darth Vader é o pai dele. Então, a gente tem uma história bem diferente mesmo. E como eu disse, é uma trama meio episódica, porque tem vários capítulos em que um não tem exatamente relação com o outro, tá? Tem um episódio aqui, acabou ali, passa para uma outra história, aí depois a gente volta naquela trama. E assim vai, sabe? Meio que não te cansa tanto. É legal que você tira assim o foco de um do outro. Parece The Clone Wars, que em alguns momentos a gente tem a Ahsoka como principal, em outras a gente tem o Anakin, em outras o Obi-Wan, outros são o Kit Fisto e outros personagens, né? E nessa história aqui em específico, nós temos uma com Obi-Wan Kenobi. E sim, este aqui é Obi-Wan Kenobi desenhado nessa história. A gente vê alguns traços do Obi-Wan que a gente conhece? Sim, vê sim. Mas ele aqui tá bem diferente. Os traços dele são bem diferentes do comparado ao que a gente tem nas animações, né? Especialmente no The Clone Wars, que ele é bem mais parecido com o Ewan McGregor. Mas é claro por causa do ator no filme. Mas a gente tem aqui um General Kenobi. Obi-Wan Kenobi das Guerras Clônicas. E cara, tem umas cenas aqui que são muito bem desenhadas. Essa história aqui em específico, ela foi desenhada por... cadê? Carmine Infantino e Bob Wyack. E a história da Mary Jo Duffy. E as cores da Petra Goldberg. Cara, eu achei a arte maneiríssima.
Honestamente, eu achei essa arte muito legal. E boa parte das histórias, elas foram escritas por Art Goodwin e Chris Claremont. É o mesmo Chris Claremont dos X-Men. Tem uma história aqui que é muito legal, com o Beilert Valance, que é bem trágica, na minha opinião. Esse Vader aqui desenhado, ele tá meio engraçado, né? Mas o Beilert ficou bem maneiro. Cara, é um quadrinho muito bom. Tem umas mensagens assim maneiríssimas, especialmente essa da Leia. Essa história da Leia, cara, é fantástica. Eu achei fantástica. É uma história muito curta, absurdamente curta, porém com uma mensagem muito poderosa. A mensagem de esperança que a Aliança Rebelde tenta passar. Porque, lembrando, o universo de Star Wars, ele é muito formado pelo medo que o Império causa. E aqui, nessa história, a gente tem a Leia levando esperança em um local onde ninguém imagina que pode existir esperança. E tudo começa com uma semente. E essa semente, cara, é muito legal. Ela não é só literal, né? Ela é, assim, ela também é no sentido figurado. Cara, é muito maneiro essa história. Eu não vou contar pra vocês, eu vou deixar que vocês leiam. O nome da história... Cadê? É mais fácil que talvez vocês... Se vocês não tiverem esse quadrinho aqui, talvez vocês encontrem de outra forma, né? Chama-se Uma Princesa Sozinha. E o roteiro é do Art Goodwin. Cara, é muito legal. Essa história é muito maneira. Ela é bem simples mesmo, mas que ajuda assim a entender que tá na rebelião ali, fazer parte dos rebeldes, né? Ele não é apenas uma forma de combate de guerrilheiro, de entrar em combate físico. Ele também é um embate ideológico e psicológico. Então, essa história, ela mostra muito isso. Cara, é um quadrinho muito legal. Eu achei esse quadrinho muito legal por ter essa dinâmica. Ainda sendo uma história bem antiga, o que mostra que tem muito texto, e você acaba demorando muito para ler, ao mesmo tempo é uma história muito boa. Dos 3 volumes que eu li, esse é um dos mais dinâmicos, na minha opinião. Esse aqui dá para ler bem rápido. Dá praticamente ali um dia. Assim, um dia que eu falo é tipo uma hora e pouca, você lê, parando para ler, você termina tudo. Cara, realmente excelente. Ótimo quadrinho, uma ótima arte. Ah, mas é um quadrinho muito antigo. É, mas a arte é muito legal. Na minha opinião, a arte é muito boa. Então, fica a minha dica para vocês. E quem souber, né, de onde eu posso conseguir os outros volumes, por favor, deixe aí nos comentários, que eu quero saber de vocês, porque isso vai me ajudar muito a trazer mais histórias dos clássicos para vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago mais quadrinhos de Star Wars para vocês. Se você não conhecia essas histórias, parabéns, você está iniciando um universo fantástico de uma galáxia muito distante. Star Wars é uma série de quadrinhos incrível e aqui no canal Arte Nerd a gente fala bastante sobre isso. E para você que caiu de paraquedas, isso aí, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. Aqui nós falamos de quadrinhos, séries, filmes, livros e animações também. Então fiquem ligados ou fiquem atentos, né, aos próximos vídeos. E é claro, deixe o seu like que ajuda muito a gente. Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal ativando o sininho de notificação, que isso ajuda bastante a gente. Nós já estamos bem perto dos 1000 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês para chegarmos lá. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!